Há muito pânico e o presidente Trump dizia: é tarde demais para eles fazerem um acordo. Estamos vencendo. Acabamos com eles. Mas ele voltou atrás. Ele voltou atrás porque houve alguma negociação por canais paralelos. Você não faz um acordo. O que você faz é dizer: ok, nós te derrotamos. Então se renda, levante a bandeira branca. Você perdeu, nós vencemos. Nós ditamos os termos e a guerra acaba. Muitos israelenses foram dormir no domingo esperando que os americanos atacassem com força o Irã, como o presidente Trump havia ameaçado. Eles acordaram na segunda-feira apenas para ouvir que, de repente, estavam acontecendo negociações entre os Estados Unidos e o Irã. O que está acontecendo, Ruth? Olha, Mark, se você está confuso sobre o que está acontecendo, você não está sozinho. Então, a questão é a seguinte: vamos ouvir o que o presidente Trump disse depois de dar ao Irã, à República Islâmica do Irã, um prazo de 48 horas, basicamente, para se render. Caso contrário, tudo pode acontecer. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Estamos negociando agora. Eles estão fazendo isso junto com o Marco Joadê. Temos várias pessoas envolvidas nisso. Do outro lado, eles querem fechar um acordo. Quem não gostaria se estivesse no lugar deles? Estamos livres para circular e fazer o que quisermos. E como você sabe, hoje teríamos o privilégio de derrubar uma usina de geração elétrica muito grande, uma das maiores do mundo. E um tiro no lugar certo acaba com a usina, ela desaba. E nós recuamos com base no fato de que estamos negociando. Bem, foi isso que aconteceu, Ruth. E é muito, muito interessante. Ele fez um pedido ou exigência específica, devo dizer. Ele disse que, se eles não permitissem a passagem livre pelo Estreito de Hormuz, então ele atacaria o maior fornecedor de energia do Irã, cortando toda a eletricidade deles. Essa era a ameaça. E realmente fazia sentido. Se travam uma guerra de nova geração, bloqueando o acesso global à energia do Golfo Pérsico árabe, ele tem o direito de impedir que a energia vá ao Irã, mas acabou desistindo. Ele voltou atrás porque houve algum canal paralelo, uma mudança de posição veio de um canal paralelo. Isso ocorria porque havia uma negociação muito confidencial entre os Estados Unidos e o Irã, desconhecida pelo público, e de repente o presidente teve um motivo para não cumprir sua ameaça. Ele disse que havia uma chance de acordo. Ele disse que não tem certeza, mas diz que há uma chance, e ele está dando 5 dias para isso. Certo. Então, claro, muitos israelenses, 90% dos quais apoiam essa guerra, querem eliminar essa ameaça do Irã, da República Islâmica. Eu quero deixar claro, preciso enfatizar isso de novo e de novo. Temos que parar de dizer os iranianos, porque o povo iraniano e a República Islâmica não são a mesma coisa. Mas também queremos continuar lutando contra o Hezbollah no Líbano, que é um braço da República Islâmica. Agora é o seguinte, há muito pânico acontecendo. E provavelmente, eu imagino, no círculo íntimo do primeiro-ministro Netanyahu, porque tudo estava indo conforme o planejado. O presidente Trump estava dizendo: bem, já é tarde demais para eles fazerem um acordo. Estamos vencendo. Acabamos com eles. E claro, ele estava certo. E era assim, você não faz um acordo, você não faz um acordo. O que você faz é dizer: ok, nós acabamos com vocês. Vocês não têm força aérea, não têm marinha, não tem nada disso. Nós acabamos com vocês. Então se rendam, acenem uma bandeira branca. Vocês perderam, nós vencemos. Nós ditamos os termos e a guerra acabou. Mas não é assim que ele está colocando as coisas. E isso é muito preocupante. Na verdade, ele disse: ok, vamos mandar nosso pessoal para lá e aqui está nosso time. Mas antes de discutirmos isso, vamos dar uma olhada no que meu amigo Saul Sádica generosamente compartilhou e, com seu humor habitual, publicou no X, antigo Twitter, sobre como é a equipe de negociação do Trump. E o motivo pelo qual eu queria mencionar meu amigo Saul Sádica é porque ele tem compartilhado clipes incríveis e também declarações nas redes sociais. Ele é extremamente otimista em relação aos objetivos da guerra e acredita que estamos alcançando esses objetivos. Quando digo nós, refiro-me a Israel e aos Estados Unidos juntos. O que acha disso? Quero dizer o seguinte: tenho vontade de usar meu francês ruim, que aprendi no ensino médio e nunca fui bom. Na verdade, larguei assim que deixou de ser obrigatório. Mas tem uma frase que todos nós conhecemos, déjà vu.
Tenho uma sensação de déjà vu, como se estivéssemos de volta a fevereiro, mas com uma diferença. Porque lá em fevereiro o presidente disse várias vezes: eu prefiro um acordo. Se não aceitarem um acordo, não atenderem minhas linhas vermelhas, não encerrarem o programa nuclear, nem pararem de apoiar grupos terroristas aliados, nem encerrarem seu programa de mísseis balísticos, estou falando sério, se eles não concordarem, haverá consequências. No final, houve consequências, como vimos no último dia de fevereiro, naquele sábado de manhã aqui em Israel, noite de sexta na América. Mas não estamos lá. O que ele está basicamente repetindo? Déjà vu. Ele está dizendo, ok, a guerra continua. Se os iranianos aceitarem minhas condições, tudo muda. Fico feliz e prefiro um acordo. Se eles não concordarem, então, usando uma expressão trumpiana, o inferno vai desabar. E com a movimentação da Força dos Fuzileiros Navais de Okinawa, eu acredito, da Segunda Força dos Fuzileiros Navais da Califórnia, acho que eles partiram de São Francisco. A terceira força, ainda não anunciada oficialmente, mas noticiada ontem e hoje, é a tropa aerotransportada que ele está enviando, ou seja, o que os israelenses chamam de paraquedistas. Ele está enviando tropas para a região, ele está deixando todas as opções em aberto. Se os iranianos aceitarem negociar, acredito que a maioria dos israelenses duvidaria que chegassem a um acordo, embora talvez a pressão leve o presidente do parlamento iraniano a fazer as concessões necessárias. Mas partindo do pressuposto de que ele não faça isso, os americanos estão bem posicionados para atacar e atacar forte. Vou acrescentar duas coisas rapidamente. Primeiro, o presidente Trump anunciou as negociações na manhã de segunda-feira, quando a Bolsa de Nova York abria e as ações subiam. E os 5 dias terminam na tarde de sexta-feira, justamente quando o mercado de ações está fechando. E então Trump a guerra também começou em um fim de semana. Ele é muito sensível aos mercados e com razão. Ele é um ex-empresário e sabe a importância da economia. O segundo ponto é que 5 dias permitem posicionar fuzileiros navais e tropas aerotransportadas. E eu acho que, se os iranianos não colaborarem, estou disposto a fazer uma previsão irresponsável. Ele vai mirar naquela ilha, a ilha do petróleo, como é que eles chamam? Hadja. Karj, Ilha Karj. Ele vai mirar naquela ilha. Os fuzileiros navais, conhecidos por quem entende da Segunda Guerra Mundial, se destacam na conquista de ilhas. Essa é a especialidade deles. Quando ele tomar a ilha, terá o regime iraniano nas mãos, pois eles não conseguem exportar petróleo sem ela. E ele pode até decretar um cessar-fogo depois disso, porque aí ele pode segurá-los, como eu disse, pelo pescoço. E então ele vai estar em posição, talvez, de ditar os termos. Olha, antes de tudo, primeiro de tudo, vamos lembrar que o presidente Trump mesmo disse, bem, não tem ninguém, todos estão mortos. E isso é um bom ponto porque um líder atrás do outro, você sabe, aparece e ele morre. E também o outro problema aqui é que, primeiro, basta esse regime continuar de pé de alguma forma, para ele se sentir vitorioso e declarar vitória. Número 3. O presidente do parlamento iraniano, quem sabe ele sequer tem autoridade. Está uma bagunça tão grande dentro do regime iraniano que é exatamente o que queremos. Queremos uma guerra civil. Queremos que os ayatolás estejam lutando com a Guarda Revolucionária Islâmica e os Basij e que haja deserções. Então, a gente pensaria que esse não é o momento. Até Trump disse isso dias atrás. Esse não é o momento de desistir, justamente quando nossos objetivos estão sendo alcançados. Então, aqui está a minha visão otimista sobre isso. Minha visão otimista é que Trump está mais uma vez fazendo um blefe. Ele sabe que eles não vão aceitar nada sobre armas nucleares. Se aceitassem todos os termos de Trump, deixariam de ser a República Islâmica. Então, eles não vão concordar com isso. Então, digamos que as pessoas estão surtando ou pensando que talvez o Trump, preocupado com as eleições de meio de mandato, em novembro, já que a guerra não é tão popular nos Estados Unidos quanto aqui, realmente esteja considerando isso. Então, é o seguinte, mas eu digo assim, como é possível que ele continue conseguindo surpreender quando a gente já sabe que algo está vindo? Sabíamos que a guerra se aproximava quando ele falou ao povo iraniano, como você mencionou antes. 30 mil foram massacrados, mas ele disse que a ajuda estava a caminho e todo mundo estava se preparando para um grande ataque, e então isso não aconteceu nas semanas seguintes.
E a gente disse, uau, mesmo sendo esperado, foi uma surpresa. Então, é isso que eu espero. Eu espero que a mesma coisa esteja acontecendo agora. Ele está acalmando, seja lá quem for, quando você fala dos iranianos, nem dentro do regime está claro quem está no comando. O principal, o mais importante, sabe, o filho do Ayatollah Ali Khamenei, Mujtaba talvez esteja em coma, a gente não sabe onde ele está. Tudo o que vimos dele foi um recorte de plástico, quer dizer, de papelão. Não sabemos quem comanda e eles brigam internamente para definir o líder. Então, será que tudo isso pode ser só uma forma dele acalmar o movimento anti-guerra nos Estados Unidos? Ele está ajudando os mercados, como você disse, porque assim que ele acalma os mercados, o preço da gasolina não dispara e por aí vai. E enquanto isso, ele está enganando o regime no Irã. E eu digo que essa é a minha visão otimista e que essas tropas estão se movendo exatamente como todos aqueles porta-aviões e caças estavam chegando quando a gente continuava dizendo: ah, não, a guerra não vai começar. Gosto de acreditar que todo esse movimento de tropas não é em vão. Eu disse que uma das minhas previsões é que a guerra recomeça no fim de semana, que ele vai tomar a ilha e por isso precisa dos fuzileiros navais. Aliás, a guerra ainda está acontecendo. Ainda está acontecendo. Não há cessar-fogo. Ficamos presos em abrigos antiaéreos vindo para cá hoje. Ok, esses são mísseis lançados contra nós. Israel segue realizando bombardeios em Israel e os Estados Unidos também. O que ele basicamente disse foi: nós vamos parar. Nós não vamos bombardear suas instalações de energia. Ele não disse que não vamos matar seus líderes ou bombardear qualquer outra coisa. Desculpa, não. Houve um relatório. Relataram que ele pediu a Israel que não eliminasse o presidente do parlamento, pois é o interlocutor deles. Ele também disse que fez um acordo inicial, que parece ser o acordo que os iranianos estão permitindo agora, prometeram isso. Vai ser interessante ver se eles vão cumprir. Eles liberaram o tráfego no Estreito de Hormuz, beneficiando os preços internacionais do petróleo. Ele afirmou que fizeram algo secreto e depois anunciaram essa ação. Todos presumem que é para permitir nossa passagem. Eles estão nos dando um presente. É. Que presentão? E ele disse que encontrou alguém do outro lado que pode fazer isso acontecer. Agora, um dos problemas que temos aqui, Israel e os Estados Unidos, a América disse, e você apoiou isso e eu apoiei isso, eles disseram rendição incondicional, certo? Isso remonta a Churchill e Roosevelt. Acho que quando se encontraram no Canadá, na Declaração do Atlântico, ou talvez no norte da África. Vou conferir depois. Mas desde a Segunda Guerra Mundial, quando Churchill e Roosevelt disseram que não havia alternativa, os nazistas, os alemães, tinham que se render incondicionalmente. O problema é que para se render incondicionalmente é preciso um líder com autoridade. Você mesmo disse, e pode ser verdade, que Basij luta contra os guardas revolucionários que enfrentam os ayatollahs e ninguém está realmente no controle. Para obter uma rendição incondicional, é preciso que alguém se renda, a menos que queira invadir, mandar tropas terrestres e tomar Teherã, o que não acho que Trump queira. Ele já disse, não quer fazer isso. Ele olha para o que aconteceu sob George W. Bush, Afeganistão e Iraque. Não é comparável. Não, mas ele afirma que não pretende enviar tropas terrestres para ocupar fisicamente. Acho que realizar ataques cirúrgicos, seja para capturar o urânio enriquecido ou para tomar a ilha, acho que isso é viável. Na verdade, Trump não quer ocupar todo o país como ocorreu no Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, há uma questão aí. Até que ponto você tem alguém capaz de se render incondicionalmente? E se ele parece acreditar que por ter conseguido esse acordo encontrou alguém que pode cumprir? Vamos esperar para ver. Mas está claro que essa é a preferência de Trump. Se, como falei, chegarmos à sexta-feira e ele disser que não estão levando a sério, concordo com você. Acho que haverá nova onda de ataques militares em larga escala. Agora ele conta com mais forças e pode atacá-los de um jeito novo. Mais uma vez, a ilha é um alvo óbvio, porque assim como eu disse, ele realmente os deixa contra a parede. E assim, ele tem uma opção militar, ele tem uma opção diplomática. Está claro que a opção militar, você esperaria, complementaria uma espécie de acordo onde se alcançaria a vitória. Estava claro que, antes dos iranianos serem atingidos com força, não aceitavam compromisso. Também quero dizer algo otimista, já que você acredita muito em mudança de regime. Na verdade, se eu interpretar suas palavras, qualquer coisa aquém de uma mudança de regime não é vitória, na sua opinião. Correto.
Eu gostaria de lembrar que entre a guerra de junho de 2025 e as manifestações nas ruas se passaram 7 meses. Às vezes, essas coisas levam tempo. Sim, levam. E então, se isso terminar agora com uma derrota para o regime, certo? Algo menos do que uma mudança de regime, mas uma derrota clara para o regime. E eles são forçados a aceitar coisas que não aceitavam no passado, acreditando que depois de Trump eles podem, sabe, porque vão tentar trapacear e tudo mais. Eu não tenho ilusões. Mas o fato de eles serem expostos como fracos, será que daqui a alguns meses poderíamos ver outra revolução dentro do Irã e desta vez ela teria sucesso? Com certeza. Mas não se Trump usar a linguagem do Ocidente. Ele tem feito isso, sabe? Na minha opinião, ele está fazendo tudo isso de propósito. Mas vamos supor que não esteja. Vamos supor, sabe, que ele é imprevisível ou que isso, de certa forma, é benéfico, especialmente quando você está lidando com o Oriente Médio, porque enquanto estamos dizendo, ah, não, o que foi que ele disse? E é o seguinte, o presidente Trump é o líder mundial que mais faz declarações à imprensa, coletivas de imprensa. Ele fala, ele tuita. Ele fala coisas muito diferentes em suas declarações. Nenhum outro líder mundial faz isso, certo? Então, por um lado, ele é realmente um sonho para as imprensa, porque sempre tem uma manchete e ele responde. Ele faz longas coletivas de imprensa e fala no Air Force One. E toda vez que ele está em qualquer lugar, ele fala e fala, tuita e tuita. Então, sempre tem uma manchete. Agora, isso também nos confunde, porque por que temos essa tendência de medir o humor dele a cada 5 minutos? É como ficar olhando suas ações na bolsa subirem, descerem. Ai, não. Ai, sim. Ai, não. Ai, sim. Você não deveria fazer isso. E, na minha opinião, isso, na verdade, confunde o inimigo. Não só a gente. Não faz só a gente pensar, e o que está acontecendo? Isso confunde os inimigos, o que, na verdade, é uma coisa boa. E é por isso que, antes mesmo de ser eleito no primeiro mandato, sabe, os ayatolás diziam sobre ele, havia todo tipo de tradução do Farsi sobre isso. Eles diziam, esse cara é um maluco, ele é um maluco. E isso era bom porque eles tinham medo dele. Eles não sabiam o que ele pensava, e isso ainda é verdade hoje. No entanto, é perigoso no Oriente Médio dar qualquer tipo de esperança ou usar linguagem ocidental com eles, que é, bem, se eles concordarem com isso e concordarem com aquilo e tudo mais, eles não estão concordando com nada. Eles querem aniquilar o Estado judeu e os Estados Unidos, o que eles não conseguem fazer. Ok, agora sabemos que eles estão tão fracos, enfraquecidos, e esse não é o momento de tirar o pé do acelerador. Então vamos ver o que acontece. Mas aqui está a grande questão. E agora vou te perguntar sobre isso. Ainda não falamos sobre o papel de Israel em tudo isso. E até que ponto Israel precisa seguir a orientação do presidente Trump quando se trata do Irã e, claro, do Líbano? Então, se o presidente Trump chegar a um acordo com os iranianos, certo? Com o governo iraniano atual, certo? Vamos supor que seja com o porta-voz dele, certo? E isso seria baseado na suposição de que o porta-voz já cumpriu algo que prometeu ao Trump em relação ao transporte marítimo no Estreito de Hormuz para baixar os preços do petróleo. E, portanto, o mesmo porta-voz pode resolver as questões mais importantes. E não está claro se isso é possível. Mas vamos supor que seja possível e que haja um acordo. Então você pergunta, até que ponto o Trump... A primeira pergunta é, os iranianos são capazes de fazer esse acordo? A segunda pergunta é, até onde Trump está disposto a ceder no que ele já deixou claro, serem suas linhas vermelhas, como programas nucleares, apoio a grupos terroristas por procuração e mísseis balísticos? E eu não acho que ele possa ceder muito, talvez um pouco aqui e ali, mas não muito. E, portanto, se ele for muito firme nesses 3 princípios, Israel não terá problema. Israel não terá problema. Se ele ceder mais do que Israel deseja, ou seja, tiver sucesso na questão nuclear, mas não em mísseis balísticos e grupos por procuração, como algo que seja... Acho que Israel não tem escolha a não ser acompanhar. Deixe-me explicar. Está claro que somos parceiros. Recebemos muitos elogios do secretário de Guerra, do secretário de Estado e do presidente sobre como Israel tem sido um excelente parceiro nesta operação e realmente temos sido. Eles são o parceiro principal. E eu acho que, em relação à guerra com o Irã, se a América disser que agora é hora de um cessar-fogo, não vejo uma situação em que Israel tenha que continuar sozinho. Não precisamos aceitar o acordo. Podemos reservar o direito de agir se nossa segurança for ameaçada no futuro.
Mas eu acho que se o parceiro principal disser que vamos encerrar os combates, não acho que Israel tenha muitas opções. No Líbano há muitas opções, pois as forças americanas não estão envolvidas. As forças americanas não estão sendo atacadas pelo Hezbollah. Só Israel está sendo atacado pelo Hezbollah. Acho que tanto eu quanto a administração Trump ou outras sempre tentamos impor limites a Israel em operações como as do Líbano contra o Hezbollah. Trump não tem feito isso no Líbano porque eu acho que Trump entende que há uma oportunidade única de trazer uma mudança real no Líbano, não mais do mesmo. Então, digamos que haja uma pausa nos combates no Golfo, a luta contra o Irã. Isso não significa que algo mude no Líbano, apenas que o Hezbollah ficará mais enfraquecido. E eu só diria rapidamente, houve alguns sinais muito interessantes no Líbano. O fato de que o governo libanês proibiu o braço militar do Hezbollah, que eles declararam o embaixador iraniano persona non grata e o expulsaram. E ele deve sair no domingo. Vamos ver se isso realmente acontece. Eles agiram contra a Guarda Revolucionária Iraniana dentro do Líbano. Agora são apenas palavras, sim. Mas no passado nem sequer havia esse discurso, então definitivamente há um movimento acontecendo lá. Então eu penso, existe uma situação, e se eu puder usar minhas mãos, o que eu faço demais, eu sei, mas tradicionalmente, nas últimas décadas, o Hezbollah estava aqui em cima e o pobre governo libanês estava aqui embaixo, porque eles eram fortes e o governo libanês era fraco. Mas à medida que Israel continua atingindo o Hezbollah, o poder deles está diminuindo, o que significa que, relativamente falando, o poder do governo libanês está aumentando. E à medida que continuamos atingindo, e temos que continuar atingindo o Hezbollah, isso não pode ser... Estamos criando condições que Trump percebe, além disso, de fato, que em vez de ser um Estado terrorista pró-Irã fracassado, o Líbano possa realmente voltar a ser o que já foi um dia, uma sociedade pró-Ocidente mais pluralista, boas relações com a América, boas relações com Israel, que existe uma oportunidade para o Líbano seguir em uma direção drasticamente diferente, isso depende da ação militar israelense. E, portanto, continuaremos com o apoio americano a fazer o que precisamos fazer no Líbano, mesmo que haja um cessar-fogo no Golfo. Sim, bem, isso é muito importante. Mas sabe, de certa forma, o jeito que você fala sobre o Líbano soa muito mais, eu diria, não sei, otimista não é a palavra certa. Muito mais generoso do que eu seria. Ok, primeiro de tudo, tivemos um cessar-fogo com o Hezbollah no Líbano e o governo libanês disse que usaria seu exército para manter o Hezbollah sob controle. Não fez isso. Esse é o principal ponto. Segundo, proibir o Hezbollah como força militar. O Hezbollah também está no exército libanês. O Hezbollah está no parlamento. Você afirma que há o governo e o Hezbollah. Não, o Hezbollah é parte integrante do aparato militar e político libanês. E não faça uma distinção como se costumava fazer com o Hamas. E o Hezbollah existe o braço militar e o braço político. Bobagem, tá bom? É uma organização terrorista e não existe esse negócio de, esse é só, sabe, o braço político deles. Não, certo. Agora você está absolutamente certa. O presidente Trump, esta administração, nunca amarrou as mãos de Israel quando se trata de enfrentar o Hezbollah. Mas agora, em Israel, há toda uma preocupação, e não só com os moradores do norte de Israel que estão em perigo real. O tempo todo há uma preocupação de que não voltemos ao antigo paradigma, ao que chamamos de conceitos, e acreditemos que, sabe, tudo bem, estamos apenas empurrando o Hezbollah um pouco para trás. Tudo bem, destruímos essa arma, destruímos aquele túnel, estamos empurrando eles de volta para o rio Litani. Há muitas vozes em Israel agora que dizem, desculpe, isso não é suficiente. Toda aquela área abaixo do rio Litani até a fronteira com Israel precisa estar vazia. Terra de ninguém para aquele pessoal. E qualquer pessoa, qualquer ser humano que pisar ali deve ser considerado um terrorista do Hezbollah. E nada disso de ficarmos décadas dizendo, não temos problema com o Líbano, é só com o Hezbollah, não temos problema, me desculpe. Podemos não ter problema com o povo libanês, mas eles precisam resolver isso e não resolveram. Então, desculpe, temos sim um problema com eles.
Sabe, essa ideia, eu sei que todo mundo gosta de dizer que eu sou, sabe, uma belicista e que não me importo em matar pessoas inocentes. Eu me importo sim com a morte de pessoas inocentes. E minha família são pessoas inocentes. E eles estão tentando me matar. E tudo o que eles precisam fazer é parar. E tudo isso acaba. Esse é o problema aqui. E sabe, eu estou cansada dos antisionistas e dos antissemitas dizendo que Israel é o agressor. Não, Israel não é o agressor. Só mais uma coisa que gostaria de acrescentar. O primeiro-ministro Netanyahu percebeu que todos estavam em pânico. Ai, será que a guerra vai acabar sem vitória? Ele disse: Eu vou garantir que os interesses de Israel estejam protegidos. Essa era a forma dele dizer: sim, estou totalmente alinhado com o presidente Trump e nunca farei nada para ir contra ele. Mas ainda assim, Israel tem interesses que os Estados Unidos não têm, e ele estava tentando nos tranquilizar. Se podemos confiar nisso ou não, só o tempo dirá. Bem, vou lembrar que no discurso dele no Knesset, quando esteve aqui após o acordo de Gaza, Trump disse que Netanyahu às vezes é muito difícil porque luta pelo que acredita. No fim, achamos um terreno comum. Acho que estou parafraseando o presidente. Ele respeita o primeiro-ministro porque ele defende os interesses de Israel. Então, há um histórico nisso. Quero comentar o que o ministro da Defesa falou sobre o Líbano, que se assemelha ao que você disse, mas com um pouco mais de nuance. O ministro da Defesa disse que toda a área ao sul do rio Litani, certo, ficará sob controle militar de Israel, o que é uma grande parte do sul do Líbano. E a ideia é que temos sido atacados do sul do Líbano ano após ano, década após década. Isso finalmente vai acabar. E ele disse: vamos ficar lá até que o governo do Líbano possa demonstrar, não apenas com palavras, mas com ações, que Israel não precisa mais estar lá. O Hezbollah realmente precisa ser desarmado. Ele está dando razões extras para enfrentarem o Hezbollah, senão parte do país ficará sob controle israelense. Ele também disse que estamos saindo do sul do Líbano, sim, onde as pessoas estão sendo evacuadas. Essa é a população xiita, que tem sido a grande rede de apoio do Hezbollah. Pelo que entendi, as comunidades cristãs, inclusive nos vilarejos cristãos do sul do Líbano, estão permanecendo. Israel não os vê como uma ameaça, mas está claro que a comunidade xiita do sul do Líbano tem estado envolvida e faz parte do aparato do Hezbollah. E houve uma situação em que cidades civis no sul do Líbano, cidades xiitas, certo, o Hezbollah tomou conta delas, e as pessoas tinham mísseis em suas garagens e túneis sob suas casas, e elas se tornaram fortalezas militares. Pode ser difícil para quem é de fora entender como um grupo terrorista pode transformar uma comunidade civil em uma fortaleza militar e em uma base de ataques. E onde soldados, eles são tropas de choque, sim, são tropas de assalto, são as forças Radwan, sim, que poderiam atravessar a fronteira do mesmo jeito que as pessoas fizeram a partir de Gaza, certo? Então, não voltou ao normal. Acho, Ruthie, que você vai dizer que estou exagerando e não largo minha diplomacia, mas vejo isso a curto prazo como forma de manter os israelenses mais seguros. Mas a longo prazo, isso também é um instrumento de pressão sobre o Líbano, como parte do que eu disse antes, para mudar a equação e assim você realmente poder construir um futuro melhor para o Líbano. Eu não sou ingênuo. Isso só vai trazer um futuro melhor para o Líbano. Eu acho que a Casa Branca entende que isso é verdade quando as FDI atacam e atacam o Hezbollah com força, certo? Isso é uma pré-condição para algo melhor no Líbano. Mas eu acho que o ministro da Defesa disse, sim, nós vamos ficar lá enquanto estivermos sendo ameaçados, certo? O que ele diz? Que ficaremos lá o tempo necessário, mas também pede ao outro lado que se organize. Agora, o governo do Líbano tem que entrar em acordo com todas essas pessoas que foram deslocadas internamente, certo? Para eles, isso é um problema. E é por isso que ouvimos essas palavras. E agora é hora do governo do Líbano, o governo fraco do Líbano, mas o Hezbollah está cada dia mais fraco, mais fraco, mais fraco, o que significa que eles estão mais fortes, finalmente tomar medidas concretas. Se não fizerem isso, estaremos controlando grande parte da segurança no sul do Líbano, e eles terão deslocados internos para cuidar no norte. E os cristãos do sul do Líbano terão, eu acho, a médio prazo, uma boa vida. Olha, eu não discordo. E eu gostaria de terminar agora apenas citando o secretário de Guerra Pete Hegseth, que disse algo assim: sim, nós negociamos com bombas. E com isso, eu gostaria de dizer que hoje é quarta-feira.
Hoje é quarta-feira, 25 de março, e nós nos veremos novamente no domingo, daqui a alguns dias antes do feriado da Páscoa judaica. E quem sabe o que vamos ver até lá? Porque é depois do fim de semana e Trump gosta de agir nesses dias. Só posso dizer uma coisa. Hoje foi nosso 100º episódio, Ruthie. Estamos fazendo esse podcast há cerca de 2 anos. Esse é nosso 100º aniversário, uma data importante. Talvez eu te leve para um café depois. Feliz aniversário. Mark.